com vocês? Vamos continuar nossa jornada rumo ao conhecimento da civilização egípcia. Vamos falar sobre a escrita egípcia, a importância da religião para o povo egípcio e a vida após a morte, a crença que os egípcios tinham desde lá do Antigo Egito. A escrita hieroglífica era composta de mais de 1000 símbolos. Nesse tipo de escrita, o desenho de um olho, por exemplo, significava a palavra ouro. Era usada principalmente em textos religiosos ou em túmulos. Devido às dificuldades de escrever palavras abstratas, como vida ou sorte, e ações, como pensar e fazer, os egípcios desenvolveram uma escrita com caracteres que correspondiam aos sons das palavras, os chamados fonogramas. Nesse caso, o desenho de um olho, por exemplo, significava equivalente ao som de ir. Os egípcios desenvolveram ainda uma escrita mais simples, a hierática, usada em negócios e questões administrativas. O domínio da escrita era passado de pai para filho e mantinha-se restrito a um pequeno grupo de pessoas, formado por membros da família real, sacerdotes e escribas. Somente quem era letrado participava dos assuntos religiosos, dos negócios e das questões administrativas. Funções reservadas às pessoas que ocupavam os postos mais altos da pirâmide social egípcia. Ou seja, aqueles que dominavam a escrita tinham uma posição privilegiada na sociedade. A importância da religião. Um aspecto da sociedade egípcia era a grande importância dada à religião e aos deuses. Os egípcios eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Desde os tempos remotos, eles prestavam culto ao sol, considerando uma poderosa força de vida, assim como o rio Nilo. O sol era visto como uma divindade chamada Ra, ou Amon-Ra. Os egípcios acreditavam que Ra percorria seu caminho no céu em uma barca semelhante à representada em detalhes nos barcos. O Deus Sol era representado em diversas formas, como um escaravelho, um carneiro, um disco solar. Os egípcios ergueram diversos templos aos deuses Ra. Em certos momentos, a figura do faraó passou a ser identificada como esse deus. Além do sol, os egípcios adoravam outros deuses e deusas, muitas vezes representados como animais ou seres com corpo humano e cabeça de animal. Anubis, deus dos mortos, por exemplo, era representado como um homem com cabeça de chacal, ou até mesmo somente como um chacal. O deus Horus, que personificava a monarquia, era representado como um homem com cabeça de falcão, ou como um falcão, simplesmente. Muitas vezes, Horus era representado apenas por seus olhos. Cada cidade egípcia adorava seu próprio deus. Os templos erguidos em homenagem a esses deuses contavam com um grande número de sacerdotes e sacerdotisas. Cabia a eles organizar tarefas, cuidar das divindades, oferecer-lhes comida, organizar as festividades em sua honra e escrever ou copiar textos sagrados. A vida após a morte. Outro aspecto da antiga sociedade egípcia é a crença em uma vida após a morte.
Os egípcios acreditavam que, para a vida continuar existindo, após o falecimento, era preciso preservar o corpo dos mortos, pois somente assim a alma poderia renascer. Um desses reflexos desta crença religiosa era a prática da mumificação, pois acreditavam que o corpo precisava ser preservado para prosseguir em outra vida após a morte. O trabalho de mumificação exigia diversas operações no interior dos corpos das pessoas que seriam mumificadas. Com isso, os egípcios tiveram a oportunidade de conhecer melhor o funcionamento do corpo humano, criando técnicas medicinais e desenvolvendo novos tipos de medicamento. As técnicas de mumificação são tão sofisticadas que muitos corpos foram preservados por mais de 5.000 anos, chegamos ao fim da nossa jornada pela civilização egípcia. Espero que tenha aproveitado e até a próxima caminhada.